Em mais um capítulo do embate entre os poderes da República, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, protocolou na terça-feira, dia 13, uma ação no Supremo Tribunal Federal para exigir a suspensão total do processo criminal contra o deputado federal delegado Alexandre Ramagem, investigado por suposta participação em articulações golpistas contra a democracia. Em publicação na rede social X, antigo Twitter, Motta ressaltou a importância da harmonia entre os poderes. Esperamos que os votos dos 315 deputados sejam respeitados. A convivência democrática entre as instituições só é possível quando todos atuam em sintonia, escreveu. A solicitação de Motta busca fazer valer a deliberação do plenário da Câmara, que no início de maio aprovou por ampla maioria a suspensão integral da ação penal envolvendo Ramagem. O parlamentar é acusado de 5 crimes no inquérito que apura tentativa de golpe de Estado. Contudo, contrariando a decisão da Casa Legislativa, o STF determinou por unanimidade a interrupção do processo em apenas 2 das 5 acusações. Dessa forma, Ramagem continuará respondendo pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. A divergência nos poderes gira em torno do entendimento do STF de que apenas os supostos crimes cometidos após a diplomação de Ramagem, como deputado, estariam protegidos pela imunidade parlamentar formal, princípio que garante ao Legislativo a prerrogativa de sustar processos contra seus membros. Já para a assessoria jurídica da Câmara, o posicionamento do Supremo fere princípios constitucionais e esvazia o papel do Parlamento. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal, os advogados da Casa afirmam que a decisão da Corte viola de forma direta e grave a separação dos poderes e restringe, de maneira absoluta e desproporcional, as garantias previstas para o exercício livre e independente do mandato parlamentar. A nota jurídica reforça que o objetivo da suspensão da ação penal não é blindar deputados de eventuais responsabilidades, mas proteger o funcionamento institucional do Legislativo contra iniciativas que possam ter motivação política ou caráter persecutório. O caso evidencia uma crescente tensão institucional e reacende o debate sobre os limites entre o Judiciário e o Legislativo, especialmente em um momento em que figuras ligadas ao bolsonarismo, como Ramagem, enfrentam investigações por ações contra o Estado Democrático de Direito. Enquanto participava do evento Fórum do LIDE em Nova York na terça-feira, sem citar o caso Ramagem, Hugo Motta falou sobre a necessidade de blindar a pauta da polarização. Ele estava junto do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, ampliando o clima de embate, ainda que de forma velada. Desde que nós assumimos a presidência da Câmara, nós temos adotado esse tom, o tom do equilíbrio, o tom do diálogo, o tom da serenidade, que eu penso que é isso, senador Jucá, que está faltando ao nosso país. Nós não podemos viver numa polarização, nós não podemos viver numa polarização política radicalizada que faz muitas vezes nós temos um gasto de energia com assuntos que ao final do dia não produzem absolutamente nada, quando, na verdade, nós poderíamos estar focados numa agenda de entregas à sociedade, de entregas ao nosso país. E nós, no Parlamento, conduzindo a Câmara dos Deputados, nós vamos trabalhar para blindar a nossa pauta dessa polarização. Ele seguiu afirmando uma defesa pacifista, que, na verdade, contradiz as recentes ações tomadas pela Casa sob sua liderança, e cutucou a participação dos poderes, passando uma mensagem de que cada um tem seu espaço. Tenho me esforçado bastante ao lado dos líderes partidários da Câmara, justamente para que implementemos essa agenda. E essa pacificação, ela passa pela harmonia entre os poderes, e aí essa não é uma tarefa só do Poder Legislativo. Penso que cada poder tem que fazer a sua autocrítica para colaborar com essa harmonia, porque não é só um poder que vai conseguir harmonizar o país, é dialogando o Poder Legislativo, o Poder Executivo e o Poder Judiciário, cada um nas suas responsabilidades, para que ao final possamos, de certa forma, colocar o Brasil em primeiro lugar e entender que isso é o que vai verdadeiramente ajudar a melhorar a qualidade de vida da nossa população. E tendo esse ambiente de pacificação, nós vamos ter um ambiente favorável para que economicamente o país possa crescer e se desenvolver. O Brasil, que tem tantas potencialidades, o Brasil que é alvo e é buscado por investidores tanto nacionais como internacionais, se nós conseguirmos passar esse ambiente de
pacificação, de segurança jurídica, nós vamos com certeza avançar numa agenda muito positiva que será fundamental para o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Quem saiu na mesma linha de defesa foi o procurador Paulo Gonet, que defendeu o respeito a decisões de órgãos políticos, desde que respeitem a Constituição. O procurador falou logo após Hugo Motta, acenando positivamente para o Congresso. É previsível. E nesses aspectos, quanto a esses aspectos, o Procurador-Geral da República pode dar uma contribuição, não apenas defendendo a legislação que foi objeto de debate público, de debate democrático e que chegou a consenso contra posições que são também razoáveis, tanto quanto aquela que foi adotada pelo Parlamento, mas que não foram aprovadas pelo Parlamento. No direito nós não temos, como na matemática, uma única resposta certa para os problemas, mas faz parte de preservar a segurança jurídica, que os órgãos que são aplicadores do direito respeitem as decisões que são tomadas pelos órgãos políticos. Na medida em que essas decisões estão de acordo com a Constituição, e a Constituição muitas vezes é bastante ampla para abordar, para alcançar diversas soluções, na medida que o Parlamento, que os órgãos políticos tomaram uma decisão, os aplicadores têm que respeitar. E na medida em que essas decisões estão de acordo com a Constituição, não podemos substituir uma decisão que tenha sido tomada pelo Parlamento por alguma que o órgão técnico imagina que seja a melhor. Então, um dos papéis do Procurador-Geral da República na institucionalidade é assegurar o respeito às decisões que são tomadas pelos órgãos políticos. Agora, o pedido de Motta ao Supremo Tribunal Federal abre uma margem preocupante para a democracia brasileira. Vale lembrar que, na segunda-feira, a defesa de Carla Zambelli, deputada federal que já tem a maioria dos votos dos ministros para uma condenação de 10 anos por invasão ao sistema do CNJ, também pediu que o caso dela fosse julgado pela Casa e não pelo STF. A atitude demonstra que, para os bolsonaristas golpistas, a Câmara se assemelha a um parque de diversões onde eles podem sair livres de qualquer condenação futura. No caso dela, a tentativa de suspender a ação foi rejeitada pelo ministro Alexandre de Moraes, que considerou que o caso não se enquadra nas proteções previstas na Constituição para parlamentares. A Constituição Federal, no artigo 53, permite que a Câmara dos Deputados ou o Senado suspendam ações penais contra seus membros, mas apenas em situações muito específicas e para crimes cometidos após a diplomação. No caso de Zambelli, os supostos crimes ocorreram antes disso. Segundo o ministro Moraes, a denúncia da Procuradoria-Geral da República mostra que os atos atribuídos à deputada aconteceram em agosto de 2022, meses antes da diplomação do atual mandato, em dezembro daquele ano. Por isso, segundo ele, não há base legal para interromper o processo. Agora, resta esperar como ficará o clima entre os poderes após esse toma lá da cá, inflado pelos bolsonaristas.